do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, crianças! Que bom estar aqui com vocês em mais uma escola dominical virtual. Muita saudade de vocês. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Fechem os olhos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por mais um dia de vida. Muito obrigada por mais uma escola dominical reunidos aqui na Tua presença. Guarde e proteja a vida de cada criança que está assistindo, a vida de cada família, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Muito bem, crianças. Nós estamos no final da nossa revista. E se vocês não assistiram às aulas anteriores, corram assistir, para que vocês não percam toda a trajetória do nosso querido rei. De que rei que nós estamos estudando? Quem é que lembra aí? O rei Davi. A nossa lição hoje é a lição 12, que se chama A Despedida do Rei. Por que será esse título? Por que esse título fala sobre despedida? Porque Davi, depois de ter vivido muitas aventuras, ele ficou velhinho. E ele chegou à beira de sua morte. E nós vamos, antes de falar sobre isso, recordar bem rapidinho algumas coisas que foram importantes durante toda a trajetória dele. Então vamos lá. A vida de Davi foi marcada quando ele era adolescente pela unção de Deus para se tornar rei. A sua luta e vitória contra o gigante Golias, quem se lembra? Por ser vitorioso em muitas batalhas, ele gerou ciúme no rei Saul e teve que fugir dele. Ele teve um grande e fiel amigo chamado Jonatas. Ele mostrou o tempo todo obediência a Deus. Ele chorou sinceramente pela morte de Saul e Jonatas. E ele foi coroado rei de Israel. Ele se afastou de Deus e sofreu demais com as consequências. Ele teve muitos problemas na sua família. E ele fez de Salomão o seu sucessor. Bom, lembrando de tudo isso, toda a trajetória de Davi, o que ele pôde perceber? Que sem Deus ele não era ninguém. Ele reconheceu a mão de Deus ao seu favor, orientando e fortalecendo por toda a sua vida. Mas aí, Davi ficou velho e ele tinha um filho, ele tinha muitos filhos, né? Mas ele escolheu Salomão para ser o seu sucessor. E já que ele estava velhinho e a morte se aproximava, ele chamou Salomão e deu todas as instruções a ele de como conduzir Israel, exercendo um excelente reinado, assim como Davi fez. E Salomão ouviu o seu pai. A primeira palavra que Davi falou a Salomão foi: "Tenha coragem, meu filho." Que lindo, né, gente? E então Davi morreu. Para que vocês gravem bem essa história que é tão importante, eu vou colocar um videozinho que é um pouco mais
lúdico para vocês entenderem toda a história de Davi. E já já a gente volta. Quem foi o rei Davi? Assista o vídeo até o final que você vai aprender um pouco mais sobre a vida do homem segundo o coração de Deus. O significado do nome Davi é incerto, porém uma das possibilidades mais aceitas é de que o nome Davi significa amado, procedente do hebraico. Davi era o filho mais novo de Jessé, pertencia à tribo de Judá. Ele nasceu em Belém, uma cidade que ficava a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu pai era um homem rico e respeitado na cidade. Davi foi criado como pastor de ovelhas. Exercendo a sua profissão, ele enfrentou situações desafiadoras, como um urso e um leão. E isso ajudou quando ele assumiu o trono de Israel. Ele demonstrou ter coragem, dedicação e cuidado com o povo. O texto bíblico afirma que Davi era ruivo. A tradução do texto hebraico significa vermelho e possuía boa aparência. A primeira vez que Davi foi mencionado na Bíblia é no texto que descreve a ocasião da visita do profeta Samuel a Belém. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e revelou que o seu sucessor estava na casa de Jessé. O profeta Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos ao trono. Inicialmente, Davi nem estava presente, porém, quando nenhum outro dos filhos de Jessé atendeu às especificações divinas, Davi foi chamado do campo onde cuidava do rebanho. Quando Davi se apresentou, Deus confirmou ao profeta Samuel que ele era o escolhido. Então Davi foi ungido. No entanto, o propósito da tal unção não foi revelado publicamente naquela ocasião. Apesar de ter sido escolhido por Deus, ainda demoraria algum tempo até que Davi fosse reconhecido pelo povo como rei. Um episódio que trouxe um extremo reconhecimento a Davi entre o povo de Israel foi quando ele enfrentou e matou o gigante filisteu Golias. O gigante Golias afrontou o povo de Israel por 40 dias, mas ninguém era escolhido para lutar contra ele. Para os israelitas, lutar contra aquele gigante parecia ser um suicídio. O próprio rei Saul entendia os riscos daquela escolha, por isso ele ofereceu muitas recompensas para quem se prontificasse a lutar contra Golias. Além das recompensas, Saul também ofereceu a mão da sua filha em casamento. Quando Davi se ofereceu para aceitar o desafio do gigante filisteu, ele recebeu o melhor equipamento militar entre os hebreus. Porém, ele recusou a oferta, pois não conseguiu manejar a armadura. Na ocasião do combate, Davi utilizou a pedra e uma funda como arma. O gigante foi derrotado, sua cabeça foi cortada e a vitória do jovem pastor evidenciou que o Senhor dos Exércitos estava com ele. Davi foi recomendado como músico para aliviar a melancolia de Saul. Quando enfrentou o Golias, ele se revezava como pastor do rebanho de seu pai e suas tarefas na corte de Saul. Após o ato histórico de Davi derrotando o gigante, sua popularidade cresceu grandemente entre o povo. Então Saul começou a sentir inveja de Davi, pois ele havia se tornado o favorito do povo. Os israelitas começaram até a compor músicas para Davi, enaltecendo seus feitos mais do que os feitos do próprio rei. Saul não conseguiu lidar com essa situação e em várias ocasiões tentou prejudicar e até matar Davi, e chegou ao ponto que Davi precisou fugir. Ele foi primeiramente para Ramá, perto do profeta Samuel. Depois Davi foi até o santuário de Nob. Ali garantiu alimento e armas para sua jornada até Gate, uma cidade dos filisteus. Foi nessa cidade onde Davi recebeu treinamento que o capacitou como um grande guerreiro. Nesse período, Davi também começou a formar um exército improvável. Ele reuniu homens considerados miseráveis, devedores e descontentes. Entre seus leais companheiros, muitos nem eram hebreus. Davi foi conquistando a confiança de clãs de Judá que estavam insatisfeitos com o papel desempenhado por Saul. Porém, enquanto o rei Saul estava vivo, Davi não tentou nada contra sua vida, mesmo tendo oportunidades. Foi nesse contexto que ele disse a tão famosa frase que não se pode tocar no ungido do Senhor. Primeiramente, ele tornou-se rei da tribo de Judá em Hebrom. Como rei de Hebrom, Davi fez importantes alianças estratégicas. Aos poucos, ele começou a conquistar as principais lideranças de Israel. Davi ficou em Hebrom durante 7 anos e meio e se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel após a morte de Isbosete, filho de Saul. O rei Davi se tornou o primeiro a governar Israel como um império unificado. Mesmo com a divisão que ocorreu após a morte de seu filho, o rei Salomão,
A dinastia da casa de Davi durou aproximadamente 425 anos. O rei Davi também centralizou a adoração a Deus em Jerusalém, colocando a Arca da Aliança na capital do império. Além disso, também estabeleceu um poderoso exército profissional e conquistou vitórias lendárias. Ele edificou estradas e fortaleceu rotas comerciais. Suas ações trouxeram grande prosperidade ao povo de Israel. Ele teve ao longo da sua vida muitas esposas e concubinas, com as quais ele foi pai de muitos filhos. Os filhos mais conhecidos de Davi na narrativa bíblica foram Absalão, Adonias, Amon, Salomão e Tamar, sua filha. Se o reinado à frente de Israel era próspero e exemplar, o mesmo não pode ser dito da sua vida familiar. A família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. O rei Davi conseguiu unir 12 tribos, mas não conseguiu unir seus próprios filhos. Foi no período de grande prosperidade do reino de Israel que Davi experimentou seu tombo mais amargo, onde conspirou adultério com Batseba e conspirou a morte de Urias, seu esposo. O rei Davi foi duramente repreendido pelo profeta Natã, expondo um pecado que até então parecia que ficaria encoberto. Davi casou-se com Batseba, se arrependeu profundamente. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. Da união entre Batseba e Davi, nasceu seu herdeiro no trono de Israel, o rei Salomão. Davi estava longe de ser um homem perfeito, porém ele era uma pessoa sincera, fiel e leal aos seus amigos, mas principalmente, Davi era sensível à voz de Deus. O rei Davi era alguém que tinha seu coração completamente inclinado a Deus. Ele sabia de sua condição humana limitada diante de um Deus todo-poderoso. Dessa forma, ele era verdadeiro em se arrepender e buscar o favor divino. Davi é descrito como o doce salmista de Israel. Ele foi inventor de instrumentos musicais e um habilidoso compositor. De todos os salmos registrados na Bíblia, 73 deles em seu título atribuem a autoria de Davi. Alguns deles são identificados como sendo salmos messiânicos. Na verdade, o próprio Jesus atribui a autoria de um desses salmos a Davi. Ao todo, existem pelo menos 58 referências ao rei Davi no Novo Testamento. E apesar de haver cometido tantos erros, uma das descrições mais conhecidas sobre quem foi Davi está registrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nela lemos que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí, gostaram do vídeo? Eu espero que sim. O que a gente pode aprender com Davi? Porque a vida dele foi muito importante para Israel. Mas não só para Israel, para nós também. Por quê? Porque ele nos ensina a seguir os conselhos de Deus. Ele nos ensina a confiar em Deus. Ele nos ensina a ser grato, a ser humilde, mesmo quando temos sucesso, quando temos riquezas. E ele nos ensina a sermos amigos de verdade. Que legal, né, gente? Agora eu quero que vocês peguem a revista de vocês e abram lá na lição 12 e façam todas as atividades. Além das atividades, nós temos o nosso versículo. Olha lá. A despedida do rei, a nossa lição 12. E o nosso versículo de memorização é: o que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Provérbios 16, 20. Leiam e releiam até que vocês consigam memorizar e façam as atividades. Tá bom, crianças? Um grande beijo para vocês. Se cuidem, fiquem com Deus.